Nosso giro de notícias tem informação aqui sobre o Distrito Federal, o longo histórico de crimes do piloto que mandou o jovem para UTI. Olha só, se você não conhece essa história ainda, eu vou te contar os detalhes agora que são trazidos pela redação do Metrópolis.com com a Fernanda Cavalcante. Pessoas que reconheceram Pedro nas reportagens ou se sentiram encorajadas a procurar a polícia passaram a relatar episódios anteriores. Descendo aqui a gente tem a foto do Pedro e agora a gente vai ler mais detalhes aqui da nossa redação. O soco que derrubou um adolescente de 16 anos, levando-o à UTI, foi apenas o episódio mais recente envolvendo o ex-piloto da Fórmula Delta, o Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. Com a repercussão do caso, vieram à tona ao menos outras 3 ocorrências policiais no Distrito Federal, uma agressão denunciada meses antes, uma briga de trânsito e uma denúncia de que ele teria coagido uma adolescente a ingerir bebida alcoólica. Vamos subir mais um pouquinho para continuar lendo. Entenda o caso aí do Pedro. O episódio que levou um adolescente de 16 anos à UTI se tornou o estopim para a gente conhecer esse histórico violento do Pedro, já que esse caso do adolescente que foi para a UTI por causa de um soco, é o único em que o Pedro responde por tentativa de homicídio. A confusão ocorreu na noite de quinta-feira passada, dia 22 de janeiro, numa região administrativa aqui do Distrito Federal, Vicente Pires. Tudo começou quando o Pedro arremessou um chiclete mascado em um amigo da vítima. Para defender o amigo, o adolescente teria reagido. Imagens mostram Pedro desferindo um soco no jovem que caiu, bateu a cabeça em um carro estacionado e perdeu os sentidos. O Pedro foi preso em flagrante pela 38ª Delegacia de Polícia, lá de Vicente Pires mesmo, e teve a liberdade provisória concedida após a audiência de custódia em 24 de janeiro. A Justiça arbitrou fiança de R$24 mil paga pelo piloto, que responde ao processo em liberdade. E em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o Pedro afirmou que não teve a intenção de ferir o adolescente e alegou que apenas tentou apartar uma briga. O Pedro, que competia como piloto da Fórmula Delta, ele foi desligado da equipe em 26 de janeiro, após a repercussão desse caso. E aqui na matéria a gente tem o vídeo, né, do que aconteceu da ação ali do Pedro. Claro, a gente coloca essa imagem embaçada porque são imagens bastante violentas. O jovem já possuía uma ocorrência registrada antes desse episódio, em 28 de junho de 2025, uma ocorrência recente, portanto, na 21ª Delegacia de Polícia de outra região, aqui do DF, de Águas Claras. O Pedro teria agredido uma jovem em uma praça após o desentendimento antigo envolvendo sua então namorada. Depois de cerca de 10 minutos de conversa, o Pedro afirmou que estava tudo certo, mas quando a vítima virou de costas, foi atingida por um soco na costela, caiu e sofreu um golpe de mata-leão. A agressão que aconteceu aí em relação a essa jovem que fez com que esse caso fosse registrado lá em Águas Claras. Esse também é outro vídeo dessas agressões dentro aí do que a gente vem descobrindo que o Pedro já tem cometido, né? Aí depois dessas cerca de 10 minutos que o Pedro falou que estava tudo certo, ele fez essas outras agressões à vítima, quando ela virou de costas, né? É isso como eu estava falando, ele deu um soco na costela, ela caiu e ainda sofreu um mata-leão. A agressão continuou por aproximadamente 5 minutos, até a intervenção de amigos do piloto. E esse caso segue sob investigação. Após a repercussão do episódio mais recente, novas denúncias e casos antigos vieram à tona. As pessoas que reconheceram Pedro nas reportagens ou se sentiram encorajadas a procurar a polícia passaram a relatar episódios anteriores de violência. Uma das denúncias envolve um adolescente de 17 anos que afirmou ter sido coagida a ingerir bebida alcoólica durante uma festa no Jockey Club, também em junho de 2025. Segundo o relato, a jovem era amiga de infância da namorada do Pedro e teria sido pressionada a beber vodka, mesmo se recusando. O Pedro tem 19 anos, ele agora responde em liberdade
agressão que foi a primeira ali que a polícia constata num primeiro momento, e ele responde em liberdade. Pagou R$24 mil, que era a fiança que foi colocada, e está aí esperando ser procurado pela justiça. Mas a partir dessas novas descobertas, a situação do Pedro pode mudar e, é claro, você vai continuar acompanhando essa história aqui em metrópolis.com. Essa matéria mesmo tem outros registros de vídeos de outras agressões e a gente vê que, a partir da revelação desse adolescente, que ele bate, dá um soco na cabeça e esse adolescente perde os sentidos, vai parar na UTI, uma cerca e algumas pessoas vão à polícia para dizer que já viram o Pedro ser bastante agressivo em outras situações.